nós vamos implementar um componente React com conexão, na verdade utilizando o Ajax para conectar com uma API em JSON. Eu tenho uma lista de APIs públicas JSON que eu achei na internet aqui, e basicamente a API que eu planejo utilizar nessa aula vai ser a API de gatos aleatórios aqui, Random Cat. Essa API basicamente é uma API que ela disponibiliza uma URL simples e ela retorna para mim uma URL direcionada para uma URL específica que basicamente se eu abrir ela me retorna uma imagem de um gato. É uma API bastante direta aqui. O que é interessante dela é que como ela implementa o protocolo CORS, como eu estou mostrando aqui para vocês na resposta dele, ela é uma API de fácil acesso das nossas aplicações JavaScript. E então vai ser bem razoável de utilizar. Adicionalmente, eu vou também estar utilizando a biblioteca Axios para fazer a conexão com para fazer a utilização do Ajax, tá? Então, eu já tinha mostrado isso em aulas anteriores, não com React, mas com JavaScript, mas a princípio vai funcionar da mesma forma como nós fizemos anteriormente. Só que agora tudo isso daí de dentro de uma aplicação React. A aplicação React que nós vamos utilizar, eu já inicializei ela usando o comando create react app. Eu utilizei um comando um pouquinho diferente, então ele retorna outras coisas para mim, além do que o comando react app já criava anteriormente. O que nós vamos utilizar basicamente vai ser, eu vou começar pelo nosso componente raiz. Desse nosso componente raiz eu vou tirar as informações que eu não planejo utilizar. Deixa eu tirar elas aqui. Então, a princípio, o nosso componente raiz está simples. Nele, a única coisa que eu quero fazer é utilizar um componente. No caso, dado que nós vamos estar implementando na nossa aplicação, e só para vocês visualizarem também qual que é a minha expectativa com a aplicação, eu vou criar um componente chamado CatFinder, por exemplo. E o intuito nosso é que esse componente CatFinder ele esteja disponível na nossa árvore de diretórios. Eu vou colocar no .features/cat, e aí eu vou chamar o cat finder. Então, a princípio, o que eu quero dizer com isso daqui é que eu vou criar uma pasta para esse nosso componente, conforme eu estabeleci, para ficar mais organizadinha a nossa aplicação. Se nós renderizarmos aqui novamente, vocês já vão ver que apareceu a pasta cat aqui. E dentro dessa pasta cat, eu vou criar um arquivo catfinder.js, que vai ser o nosso primeiro arquivo aqui. Esse arquivo, a princípio, ele vai ser um componente React. Eu vou utilizar a implementação dos componentes utilizando a abordagem baseada em funções e de hooks, conforme nós vimos em aulas anteriores. Então, a princípio, eu vou fazer um export default de uma função que vai ser o nosso catfinder. Como essa função, a princípio, ela é um componente React, a única coisa que ela precisa implementar para ser um componente completo, ela precisa implementar um return que vai retornar a estrutura HTML dela. E aí eu vou definir aqui a estrutura HTML dela como sendo um div simples, que eu vou chamar aqui de catfinder, por exemplo. E eu já vou aproveitar aqui para criar mais ou menos a estrutura do que a gente imagina que seja essa aplicação. Então, a princípio, nesse componente, eu imagino que nós vamos colocar um IMG. Esse IMG ele vai apontar para uma imagem de um gato. Eu vou só a títulos de utilização que eu já vou copiar vou copiar essa URL do gato para a gente usar aqui no mock da nossa interface. E o que eu imagino é que nós também vamos ter um botão aqui, por exemplo, que eu vou chamar aqui de carregar gato. E vamos visualizar a nossa interface para verificar se deu algum problema. Como eu estou criando o nosso componente catfinder, a princípio é obrigatório eu ter um import para o React, mesmo eu não estando utilizando essa classe. Isso aqui é uma definição específica da biblioteca. E aí vocês já podem visualizar como é que ficou a nossa interface, né? A princípio, o que nós vamos planejar construir vai ser uma imagem com gato e um botão. A questão só é que quando eu clicar nesse botão, eu gostaria que fossem carregados
que fosse carregada uma outra imagem de outro gato aqui, por exemplo, né? E aí, só para deixar a nossa aplicação um pouquinho mais elaborada também, eu vou colocar um div aqui para garantir que essa imagem ela não vai aparecer na mesma linha que o botão, então o botão ele fica embaixo. Quando eu apertar, vai aparecer uma outra imagem do gato, carregada a partir dessa API pública aí do Cat Finder. Então, a princípio, o que eu vou fazer agora eu vou definir estados para a nossa aplicação e vou definir as nossas ações aqui. Né? Eu tenho como intuito que essa nossa aplicação vai fazer uso de Ajax. Então, inicialmente eu vou instalar o Axios dentro da nossa aplicação Redux. Eu acredito que eu não tenha feito isso antes, mas dado que o Axios ele é uma biblioteca externa, vocês podem olhar no site do Axios, que eu acho que eu já fechei inclusive, mas uma forma de vocês instalarem o Axios no projeto de vocês é chamando npm install Axios. Ele vai baixar as dependências associadas ao Axios já dentro do nosso projeto React. Ele vai demorar um pouco, né, porque ele vai tentar resolver as dependências, mas ele deve baixar. O Axios não é uma biblioteca tão grande e ela deve aparecer no nosso projeto. Uma vez com o Axios disponível ali dentro, a gente vai poder utilizar ele nos nossos projetos e fazer a consulta para a API JSON. Vamos aguardar enquanto ele finaliza. A princípio ele finalizou. Só para ilustrar para vocês o que aconteceu de diferente, tá? Essencialmente, os projetos gerados pelo Create React App, eles são projetos criados como pacotes no formato Node. E como tal, eles têm alguns arquivos aqui que definem a estrutura do projeto, como por exemplo o package.json, que ele é um JSON, basicamente, e ele contém definições a respeito desse projeto. O que vocês vão observar é que uma vez que eu usei o npm install Axios, ele definiu que o Axios ele é uma dependência desse projeto, e por isso ele instalou esse valor dentro do pacote, do package.json. Uma vez estando instalado esse pacote ali dentro, significa que esse projeto, para ser executado, ele vai identificar que ele precisa do Axios. Se o Axios não existir, você vai precisar pedir para ele instalar e ele vai instalar para você. Uma vez com o Axios instalado, dentro do nosso projeto, nós vamos poder fazer um import do Axios, mostrando que nós temos o pacote Axios. E aí aqui dentro eu já posso fazer uso das funcionalidades Ajax. Uma vez isso estando implementado, o que a gente vai precisar fazer em um primeiro momento? Por exemplo, eu vou precisar inicialmente definir uma chamada de onClick, que basicamente essa chamada de onClick eu vou pedir para ela executar uma função. Eu vou chamar essa função aqui de findCat, por exemplo. Então, a princípio, isso aqui vai ser uma função e essa função vai chamar um findCat. A função findCat eu vou definir aqui dentro do escopo do nosso componente, que vai ser uma função findCat. E essa função findCat, o objetivo dela é ela utilizar o Axios para retornar para nós o JSON que vai conter a informação relacionada que vai conter a URL do gato, especificamente, né? E então eu vou utilizar as nomenclaturas que nós tínhamos utilizado anteriormente. Eu vou utilizar as diretivas de async e await para facilitar a nossa implementação. Então, a princípio, eu declarei que a nossa função findCat ela é uma função do tipo assíncrona. Uma vez que ela é uma função do tipo assíncrona, ela vai permitir que, basicamente, eu recupere o resultado da nossa chamada Ajax utilizando a diretiva await. Então, o resultado, que eu vou chamar de response, ele vai receber o que vier da nossa biblioteca Axios quando ela fizer um get nessa URL, que é a URL do nosso JSON. E só para visualizar exatamente o que está acontecendo, tá? Antes de continuar a nossa implementação, eu vou fazer um console log no response para verificar se todas as funcionalidades estão implementadas da forma como nós esperamos. Então, vou renderizar o nosso componente React aqui de novo. Ele deu um erro aqui, na verdade o async eu acho que eu coloquei no lugar errado. Então, na verdade o async ele tem que aparecer,
Eu nunca lembro exatamente onde deve ficar o async. Não, o async também a princípio não fica aqui. Eu acredito que é aqui. Então a princípio agora ele está funcionando. O nosso botão carregar gato ele está ali, só que aparentemente não apareceu nada. Então eu vou clicar aqui. Uma vez clicando ali, a princípio eu imagino que no nosso console ele deve ter aparecido a resposta. E ele apareceu a resposta ali da forma como a gente tinha previsto. Então a princípio ele tem a resposta do nosso Axis, ele tem um objeto data, que lá dentro ele tem o nosso arquivo direcionando para uma outra imagem. O que nós temos que fazer agora é utilizar essa resposta para atualizar a interface. Para atualizar a interface, a expectativa a princípio é a apresentação das imagens de gatos. A princípio, no nosso caso aqui, ela é baseada no elemento image com o atributo src. E então nós podemos criar um estado da nossa aplicação, né, desse nosso componente que eu vou chamar de current. E o current, a princípio, ele vai ser inicializado com vazio. E a partir do momento que eu tenho esse valor, na verdade eu vou definir o current e o set current, seguindo a nossa abordagem anterior, né? Sendo que o current é o nosso objeto, na verdade o estado da nossa aplicação, e o set current ele é um método criado já pelo hook useState para setar, né, para alterar o valor desse estado no nossa aplicação. Eu vou ter que fazer o import desse useState, né? E uma vez definida essa funcionalidade, o que eu vou precisar fazer a partir do response, eu vou setar o current baseado no response. E esse response, a princípio, ele tem uma estrutura. Cadê a estrutura do meu response? Se não me engano, ele é data.file. Eu não tenho certeza, a gente vai ter que verificar de novo, tá? E uma vez fazendo essa alteração, a gente vai também ter que substituir isso daqui aqui, que basicamente o src desse nosso arquivo não vai ser mais uma imagem fixa, mas vai ser o current. E agora a gente pode verificar se a nossa aplicação está funcionando. Então, a princípio, eu não tenho nenhuma imagem de gato carregada. Quando eu clicar, ele vai fazer requisição Ajax e aí ele retorna o gato. Da mesma forma, se eu clicar novamente, ele vai atualizar e vai trazer outro gato. Se eu clicar, ele vai atualizar e vai trazer outro gato. Então, a princípio, a nossa aplicação está funcionando. Nesse projeto, inicialmente, nós implementamos um componente React baseado em funções e uso de hooks que usa o Ajax para carregar imagens aleatórias de gatos.